é muito comum mulheres relatarem infecções frequentes, sejam elas urinárias ou vaginais, como a candidíase. E os sintomas são diversos, incluindo dor e ardor ao urinar, corrimento de cor e odor alterados, coceira e irritação, dor durante a relação sexual, em alguns casos mais graves, até sangue na urina. Muitas vezes esses sintomas são tratados com medicamentos, mas se esquecem de investigar a raiz do problema. E é por isso que muitas vezes essas infecções voltam, se tornando recorrentes. Isso tudo pode estar diretamente ligado a um quadro chamado disbiose vaginal, que é um quadro muito mais comum do que a gente imagina. Você já ouviu falar em disbiose vaginal? Sabe como evitá-la? Então fica aqui comigo nos próximos minutos que eu vou te explicar como ela afeta a sua imunidade íntima e como você pode fazer para voltar ao equilíbrio. Antes, eu quero te apresentar alguns dados importantes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 50% das mulheres sofrem de infecção urinária. 30% delas sofrem também das infecções recorrentes, ou seja, aquelas infecções que você trata, mas que dentro de alguns meses ou até semanas elas voltam. As mulheres são as mais afetadas, principalmente aquelas no período da menopausa, que têm baixa imunidade e sexualmente ativas. Isso se dá devido a dois fatos. A uretra da mulher é bem mais próxima ao ânus e menor do que a uretra do homem. Isso facilita com que bactérias da região intestinal consigam migrar e infectar a região íntima da mulher. Outro dado bem importante é que 3 a cada 4 mulheres sofrem de candidíase. Esses números são alarmantes, por isso se torna tão importante a investigar a fundo a raiz desse desequilíbrio na microbiota vaginal da mulher, a disbiose, e como preveni-la, fortalecendo assim a sua imunidade. Primeiro, a gente também precisa entender quais as condições ideais, da nossa microbiota. Na vagina são encontrados diversos micro-organismos que são responsáveis por manter a saúde íntima, e esse conjunto é chamado de microbiota. O micro-organismo principal encontrado nessa região são os lactobacilos. Os lactobacilos, eles são responsáveis por produzir uma molécula chamada ácido lático. Essa molécula é responsável por manter o pH da vagina ácido, que é o pH ideal, entre 3,8 e 4,5. Esses lactobacilos também são responsáveis por produzir outros tipos de moléculas que vão inibir o crescimento de outros micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles micro-organismos capazes de causar uma infecção ali naquela região. Então, nessas condições, as infecções vão ser evitadas, a lubrificação natural é estimulada, protegendo a integridade da mucosa e da saúde do trato urinário. Então, quando ocorre um desequilíbrio nessa microbiota, ou seja, quando os lactobacilos perdem a sua predominância, isso dá espaço para outros micro-organismos oportunistas se alojarem naquela região, ocorrendo assim a conhecida disbiose vaginal. São observadas várias consequências. Esse desequilíbrio vai favorecer as infecções íntimas, vai alterar o pH ideal, ocasionando sintomas desagradáveis como mau cheiro, corrimentos, coceiras, desconforto. E em casos mais graves, alguns estudos têm mostrado a relação da disbiose vaginal com a infertilidade, aborto espontâneo e parto prematuro. Por isso, é muito importante a gente entender o que gera essa disbiose. E as 5 principais causas são o uso excessivo e indiscriminado de antibióticos, a menopausa, que é um período onde a gente observa uma menor produção de hormônio, principalmente do estrógeno, e o estrógeno é um hormônio super importante para manter a microbiota vaginal saudável. O estresse, a ansiedade e depressão não tratados também estão relacionados com o aumento do cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol, ele é um hormônio necessário para nós, só que quando em excesso, o cortisol, ele afeta o nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico enfraquecido também é péssimo para a nossa imunidade íntima. Outra possível causa da disbiose é a própria disbiose intestinal,
Porque o nosso intestino também é colonizado por diversas bactérias que são benéficas para a nossa digestão, para a absorção de nutrientes, mas quando aquele sistema ele está em desequilíbrio e ocorre a desbiose intestinal, isso pode afetar também diretamente a microbiota vaginal. Agora que a gente já conhece as principais causas, você pode estar se perguntando, Ana, e o que a gente deve fazer para controlar e para prevenir essa desbiose vaginal? Então, os hábitos, a mudança de hábitos são muito importantes e fundamentais para manter a saúde íntima. O primeiro deles é a higiene adequada. Sempre preferir usar sabonetes íntimos que respeitem o pH vaginal. Então, que o pH seja próximo ao pH vaginal, que sejam produtos que não contenham substâncias tóxicas, preferir sempre roupas e tecidos de algodão aos sintéticos, o controle do estresse, então adicionar atividade física e atividades relaxantes no seu dia a dia. A ingestão de muito líquido proporciona uma melhora na sua saúde íntima e ter uma alimentação enriquecida com bioativos que fortalecem a sua imunidade íntima. Então, como que funcionam esses nutrientes essenciais que fortalecem a nossa imunidade íntima e combatem e previnem as infecções? Então, essas substâncias elas são ingeridas através da alimentação e agem através de 4 mecanismos-chave. O primeiro é o controle da desbiose, né, que vai auxiliar aí na nossa imunidade íntima. O segundo são os nutrientes que têm propriedade de antiadesividade, ou seja, nutrientes que impedem com que os micro-organismos causadores de infecções se alojem no trato urinário. O terceiro mecanismo é a modulação do sistema imune. Então, quando a gente estimula o nosso sistema imunológico, ele se torna mais capaz e mais fortalecido para poder combater as infecções com mais facilidade. E o quarto mecanismo é a ingestão de nutrientes que têm ação antimicrobiana, ou seja, eles vão enfraquecer esses micro-organismos patogênicos e eles não vão conseguir se alojar e causar infecção. Infelizmente, é muito frequente que nem sempre a gente consiga ingerir, né, a concentração, a quantidade ideal desses ativos no nosso dia a dia. Sendo assim, se torna importante a suplementação desses ativos para a gente poder, né, fortalecer a nossa imunidade íntima e evitar a desbiose vaginal. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos um suplemento com base em pesquisas científicas para criar um nutracêutico completo com uma composição verdadeiramente única no Brasil. O shot íntimo, então, ele possui formato de shot matinal e foi formulado para prevenir e auxiliar o tratamento de infecções urinárias, candidíase e vaginosas de diversas maneiras. E isso é alcançado por meio de 4 mecanismos-chave fundamentais. O primeiro mecanismo é que o nosso shot possui a ação antiaderente, ou seja, a nossa fórmula é rica em ativos que desencorajam a aderência de bactérias ao tecido uroepitelial, minimizando o risco de infecção. Ou seja, vai impedir ali com que os micro-organismos se alojem e consigam causar infecção do trato urinário. O segundo mecanismo é a modulação do sistema imunológico. Então, quando a gente modula e estimula o nosso sistema imunológico, a gente vai estar auxiliando o fortalecimento das defesas naturais do seu próprio corpo contra as infecções urinárias. O terceiro mecanismo é que o nosso shot também é rico em compostos antimicrobianos. Então, a gente vai auxiliar no combate a bactérias prejudiciais à nossa saúde. E o quarto mecanismo é a regulação da microbiota. O nosso produto ele vai desempenhar um papel vital na regulação da microbiota intestinal, reduzindo a desbiose e limitando a presença de cepas patogênicas que podem, né, migrar do nosso sistema intestinal ao trato urinário. Agora eu quero contar para vocês um pouco sobre os ativos que nós escolhemos para, né, compor esse shot íntimo. Então, primeiramente, é o cranberry. Cranberry é o nosso primeiro ativo que eu vou contar para vocês. E ele é rico em moléculas chamadas proantocianidinas do tipo A. E são elas que vão ser as responsáveis por inibir a adesão né, e a colonização de bactérias patogênicas na parede do trato urinário.
impedindo assim o processo de infecção. Então, o nosso shot, ele tem a quantidade necessária de proantocianidinas que o nosso corpo precisa para combater a infecção. E hoje, alguns estudos mostram que não basta ter o cranberry. Inclusive, existem até mesmo farinhas do cranberry ou o extrato da fruta que tiveram suas proantocianidinas retiradas, ou seja, o processo de preparação do cranberry importa e é muito importante, porque dependendo do método, a gente pode reduzir a quantidade dessas proantocianidinas. E por isso, isso não vai funcionar, porque são elas que são as responsáveis, né, de proteger, de blindar o nosso trato urinário. Por isso é fundamental que o suplemento ele traga no rótulo a concentração ideal do ativo das proantocianidinas do tipo A, que são os ativos mais nobres extraídos dessa fruta. O segundo ativo que nós escolhemos para compor o nosso shot é a própolis. A própolis por si só tem atividade antioxidante, antimicrobiana, anti-inflamatória, além de estimular o sistema imunológico. É um ativo super completo e muito rico. E segundo estudos recentes, a própolis ela potencializa os efeitos do cranberry. Então, por isso que a gente colocou a própolis no nosso suplemento, além, né, de todas essas propriedades maravilhosas, ela vai estimular, vai potencializar os efeitos do cranberry frente às infecções do trato urinário. O terceiro ativo do nosso shot é o vinagre de maçã. Ele vai ser rico em moléculas antioxidantes como polifenóis, flavonoides, e além de todas os benefícios que ele traz à nossa saúde, o vinagre de maçã também tem propriedades antimicrobianas, ou seja, ela vai conseguir eliminar todos os micro-organismos que podem ser patogênicos para o nosso organismo, ou seja, que podem, né, causar infecção. E alguns estudos também têm mostrado que ele tem atividade frente à Escherichia coli, que é uma das principais responsáveis pela infecção do trato urinário, e da Candida albicans, que é a principal responsável pela candidíase. O nosso quarto ativo é a demanose, que é um super ativo, tá? É um monossacarídeo naturalmente encontrado em algumas frutas e nosso próprio corpo produz esse ativo. Ele tem as mesmas propriedades das proantocianidinas do tipo A, ou seja, ele estimula, ele faz com que as bactérias não consigam se aderir ao trato urinário, impedindo assim o processo de infecção. Então, a demanose, juntamente com as proantocianidinas, elas vão inibir a adesividade das bactérias no uroepitélio. O quinto ativo é a gomacácea. A gomacácea é uma fibra muito nobre, extraída da árvore acácia, e é resistente às nossas enzimas digestivas, então a gente não consegue digerir esse ativo. Porém, ele consegue ser digerido pelas bactérias benéficas do nosso intestino, ou seja, ela vai estimular o crescimento de bactérias benéficas do nosso intestino, excluindo ali as bactérias que são nocivas, ou seja, vai controlar a desbiose intestinal. E como a gente já falou, a desbiose intestinal é um dos fatores que causa a desbiose vaginal. Então, se a gente controla a desbiose intestinal, a gente vai estar, consequentemente, promovendo saúde íntima, saúde para o nosso trato urinário. O shot íntimo da Dita Cuja é o único que traz a sinergia completa desses 5 nutrientes. E quando a gente fala em sinergia, é porque apesar desses 5 ativos serem incríveis isoladamente, mas em conjunto eles trabalham muito bem em prol da sua imunidade íntima. E não para por aí. Para uma fórmula 100% inteligente, ainda foram adicionados a vitamina C e o selênio, que em conjunto eles têm atividade antioxidante poderosíssima e ainda estimulam o seu sistema imunológico. Dessa maneira, o shot íntimo da Dita Cuja, além de auxiliar no tratamento padrão, tornando ele mais eficaz, ele também atua nas prevenções das infecções indesejadas ao tratar a raiz do problema, que é a disbiose vaginal. O nosso shot íntimo, ele é zero lactose, sem glúten, sem açúcar, sem cafeína e sem corantes artificiais. Os principais benefícios desse shot íntimo é que ele vai prevenir e auxiliar o tratamento de infecções do trato urinário, candidíase e vaginoses, vai controlar a disbiose vaginal, promovendo a lubrificação natural, estimulando a regulação do pH e protegendo a integridade da mucosa e a saúde do trato urinário. Tem alto poder antioxidante e promove o bom funcionamento da imunidade íntima. Estimula a microbiota intestinal, evitando e tratando a disbiose, reduzindo a presença de micro-organismos patogênicos que podem infectar
o nosso trato urinário. Eu trouxe alguns estudos científicos publicados que mostram que os ativos escolhidos para esse shot são eficazes. Então, segundo esse artigo, que fez um estudo de outros artigos científicos, ele observou que houve uma redução de 30% do risco de desenvolver infecções do trato urinário em pacientes que ingeriam produtos que continham cranberry. Esse outro estudo dos Estados Unidos mostrou que são as proantocianidinas do tipo A presentes no cranberry que possuem essa atividade antiadesiva, ou seja, impedem a adesão e a colonização dos patógenos. Esse artigo, ele foi publicado no Reino Unido, mostrou o efeito antimicrobiano do vinagre de maçã, principalmente frente à Escherichia coli, que é uma bactéria responsável pela infecção, uma das bactérias responsáveis pela infecção do trato urinário, e da Candida albicans, que é a principal responsável pela candidíase. Esses outros dois artigos foram realizados na França e mostram que o própolis ele estimula, ele potencializa os efeitos do cranberry. Esse outro estudo mostrou que as proantocianidinas derivadas do cranberry reduziram a expressão de genes relacionados à patogenicidade da Candida albicans, ou seja, ela enfraquece esse patógeno, fazendo com que ele não seja capaz de causar uma infecção, no caso a candidíase. Para mais informações sobre esse super lançamento, acesse o nosso site www.ditacuja.com. Até mais!